A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto, Imunização Racional. Volume 363 do Histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem, como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Estamos na fase do terceiro milênio, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E essa energia do mundo racional, que é de vida eterna, está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é um corpo de energia habitante do mundo racional. E assim é feita a volta de todos para o seu estado natural, porque todos são de raça racional. E aí está como voltar para o mundo de sua raça, o mundo racional. E todos têm que tratar de desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural. Continuando a pensar e imaginar, se transformará em animal irracional e vai correr toda a hierarquia de irracional por se recusar a conhecer a cultura racional. E assim é a vida. Tudo que tem princípio tem fim. E chegou o fim da matéria. Chegou o fim dessa deformação e transformação racional. Transformação por quê? Porque todos são feitos pelo pingo d'água que se transforma em uma máquina humana. E esse pingo d'água é conhecido como sêmen, de vida simbólica, provisória e passageira, para ver que tudo que tem princípio tem fim. E chegou o fim da deformação racional, porque todos agora passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele, em que todos são corpos de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. As velhas tradições todas acabaram porque a fase do pensamento terminou em 1935. E todos os feitos do pensamento e da imaginação vão perder todos os efeitos, porque terminou a fase do pensamento em 1935, que começou a fase do terceiro milênio, a fase que está governando a natureza e a energia racional, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, corpos de energia de vida eterna. Antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. E morriam como bicho racional e nasciam como bicho racional, e assim sucessivamente. E agora a natureza mudou de fase, quem está comandando a natureza é a energia racional, e mudou o seu comportamento. E hoje todos têm que se ligar na energia racional para desenvolver o seu raciocínio. Ficar ligado no pensamento e na imaginação se transformarão para as classes inferiores. Hoje todos têm que se ligar na energia que está comandando a natureza, a energia racional, para desenvolver o seu raciocínio, que é de energia de vida eterna. Porque ninguém está mais aguentando a vida da matéria. Nascer e morrer sem saber porquê desse fenômeno da natureza, que era como muitos encaram a natureza. Ninguém sabia dizer o porquê sofria, o porquê morria. Achavam que tudo isso era um fenômeno da natureza. Então muitos perguntavam e não tinham resposta. Por que morremos? Porque sofremos? E não tinham respostas.
Hoje, na cultura racional, está todas as respostas com base, com lógica, com provas e comprovações. Hoje sabem a causa desta deformação racional e o porquê terminavam em nada. E a vida não tinha garantias, e para morrer não tinha idade. Morriam os recém-nascidos, morriam os de meia idade, e morriam os de idade avançada. Tudo por estar fora do seu verdadeiro estado natural. É por isso que tudo isso acontecia. E o estado natural é de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. Hoje consideram, os que são racionais, o ser natural acima de tudo e a matéria abaixo de tudo, porque consideram a matéria como um ser simbólico de vida provisória e passageira. Por isso morre e termina a vida esse ser simbólico que está fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do mundo racional que deu consequência a esta deformação racional. E por isso a energia do seu verdadeiro estado natural aí está materializada na cabeça de todos como máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do mundo racional, o mundo que deu consequência a esta deformação da Terra, porque tudo se transforma de um ser para outro, de uma vida para outra, e por isso, aí estão as transformações naturais da natureza. Toda a humanidade tem que desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural, que é de energia habitante do mundo racional. E por isso todos são de raça racional, porque a energia causadora da vida eterna está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna no mundo racional, o mundo do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, e que é uma energia superior a todas as energias. Hoje todos que já passaram a se conhecer, é conhecedor de todo o passado da humanidade, desde as primitivas eras de quando nasceram do chão, passaram para a era de monstros, depois passaram para a era de selvagens, depois passaram para a era de civilizados. Como veem, a natureza mudando de fase desde o início de sua civilização. Hoje quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia da formação do animal racional, que aí está deformado e atrasado, e por viver desconhecido de si mesmo, ninguém sabe o porquê que assim é. E a energia que deu causa a esta deformação, aí está materializada em forma de máquina do raciocínio, e através da cultura racional ela ficará desmaterializada e pronta para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. E assim sempre foi o mundo, com suas mudanças naturais da natureza e suas transformações. E desde que nasceram do chão, que aí estão com essas mudanças naturais da natureza. E é por isso que todos vivem dos produtos do chão, porque todos nasceram do chão e não do céu, como muitos pensavam, como assim anunciavam os anjos. E por isso que a mulher é um aparelho de reprodução de filhos e irmãos. Todos são irmãos, porque todos são filhos do verdadeiro Deus. Porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. E hoje chegou a verdadeira solução da vida eterna no terceiro milênio, que é a fase onde todos vão passar a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional nesta deformação racional. Hoje todos sabendo quem são e o porquê que assim são e de onde vieram e para onde vão e para onde irão, se continuarem a pensar e a imaginar, irão para as classes inferiores. As classes inferiores é de bicho irracional.
Hoje a humanidade, conhecendo que são corpos de energia habitantes do mundo racional, em que todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. E por isso muitos não perdem mais tempo com a vida da matéria, porque sabem que a matéria nada é e por isso termina em nada. A humanidade está de parabéns por conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E por isso festas e mais festas em todas as nações do mundo, não é para menos, por todos conhecerem o verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. A vida hoje com solução definida e definitiva, a humanidade com o maior tesouro em suas mãos, quer saber como voltar para o seu estado natural, que são corpos de energia de vida eterna habitantes do mundo racional. Não é para menos festas por todas as nações do mundo. Saber como sair desse sufoco da vida da matéria, que aqui vivem todos sufocados pelo sofrimento, pelos tormentos da vida, de que ninguém tem paz nem sossego e tudo cada vez pior, porque estamos nos últimos tempos do fim da humanidade. E por isso todos conhecendo o seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitantes da planície racional que deu causa a esta deformação racional e por isso, aí está habitante do mundo racional, materializado em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu estado natural, que é na planície racional, que deu causa a esta deformação racional, um transporte de energia de vida eterna, porque são puros, limpos e perfeitos. E o que é perfeito é eterno, que assim todos tomando conhecimento de seu passado e de seu fim, que é a transformação desta deformação para o seu estado natural. E tudo chega o seu dia, a sua época. O mundo atravessa a última fase da sua existência, que é a energia racional desenvolvendo o raciocínio de todos, para saber como voltar ao seu estado natural. Esse mundo deformado teve seu princípio e terá o seu fim. Na volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, o fim desta deformação racional. Mas os materialistas não tinham mistérios, os enigmas e os fenômenos, e os finitos e transfinitos, encerravam tudo em transferir, para ver como a matéria iludiu todos. As paixões, os ciúmes e os queixumes da vida dos desacertos e da matéria. Basta ser matéria para ser um mal infinito, porque todo corpo de matéria é um conjunto de ruínas, e por ser um conjunto de ruínas, por si mesmo se destrói, e às vezes, até de repente, muitas vezes destruídas por doenças incuráveis, que existem muitas. Assim é a situação dessa deformação racional, onde só persiste o mal e, por isso, todos são sofredores e mortais. O mal sempre brilhando por viverem desconhecidos de si mesmos. Ninguém sabia dizer o porquê vivem por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Agora todos já passaram a se conhecer. Conhece-o antes de ser de tudo que existe, de todas as causas que existem, porque não há efeito sem causa. Sendo todos uns verdadeiros parasitas desta natureza e por isso dependem de tudo que a natureza dá para poder viver de aparências. Quem vive de aparências vive iludido consigo mesmo, aparentando que são o que não são, traídos pela matéria e por isso são materialistas. Para ver que a vida tem solução definida e definitiva e por isso não há sofrimento que sempre dure e não há mal que não se acabe. E assim chegou na terra o dia da ressurreição de todos. Ressurreição quer dizer todos voltarem ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia habitante do mundo racional. Essa aqui é a verdadeira ressurreição, porque tem base, tem lógica, e tem uma infinidade de provas e comprovações.
E aí está o tribunal racional para o julgamento de todos que procedem mal na matéria. Quem procede mal na matéria, que tem a sua missão a cumprir e que não cumpre com a sua missão, não tem condições de voltar para o seu estado natural, vai mesmo se transformar em classes inferiores, porque deu mais valor às paixões da matéria do que à sua missão de missionária, devido ter se apaixonado pelas paixões da matéria, trocou tudo pelo nada e o resultado é se transformar para as classes do animal irracional, porque não cumpriu a sua missão de racional. E assim se dará com todas as missionárias que trocaram o tudo, que é a volta ao seu estado natural pelas paixões da matéria. Não tem condições de voltar ao seu estado natural, porque as paixões da matéria foi mais forte e desviou a pessoa para o mundo do pensamento e da imaginação. Quer dizer, que a pessoa não era verdadeiramente racional e, por isso, foi arrastado pelo magnético da matéria. Não tem condições de voltar ao seu estado natural de energia de vida eterna no mundo racional. Vai mesmo se transformar em bicho irracional, porque trocou tudo pelo nada. E assim é a vida desses fariseus que trocam o tudo pelo nada. Fariseu é aquele que parece muito que sabe, não sabe nada, e troca o nada pelo seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Mas a valência de todos é que as velhas tábuas de valores perderam todos os valores, porque perderam todos os feitos do pensamento e da imaginação. Vão terminar em nada porque a fase do pensamento terminou em 1935 e os feitos do pensamento e da imaginação vão todos falirem. A falência é geral porque a natureza mudou de fase, como já houve uma infinidade de mudanças e que hoje quem está governando a natureza é a energia racional. A energia do terceiro milênio é a energia que está aí governando a natureza. E para o desenvolvimento do raciocínio de todos, e para a desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializado pelos livros do universo em desencanto, está pronto para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna no mundo racional. Assim é feita a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. E por isso o maior brilhante da humanidade é a cultura racional. A cultura da desmaterialização da energia do mundo racional, que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que será desmaterializada pelos livros do universo em desencanto, que são os livros de cultura racional e que, depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu mundo de origem, ao seu estado natural, que é o corpo de energia habitante do mundo racional. E assim é feita a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia habitante do mundo racional. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de bicho racional, dividida em duas classes, racional e irracional. Os que vivem apaixonados pela matéria não chegaram a desenvolver o seu raciocínio pela iminência de se transformar em bicho irracional, porque já vivem como bichos uns contra os outros e destruindo uns aos outros, que é matando uns aos outros, e essa sempre foi a vida do bicho racional. Basta estar na classe de bicho para viver como bicho. E todo bicho vive desconhecido de si mesmo, e não sabe o porquê que ele assim é. Por viver desconhecido de si mesmo, só pensa que sabe muito, e muitos até se consideram sabidos demais. Esses são os verdadeiros materialistas, que não são donos nem de si mesmo, por isso terminam em nada, mas pensam que são o que não são, por viverem desconhecidos de si mesmos. Para ver que o raciocínio faz a união de toda a humanidade no pensamento,
a discórdia. E no pensamento e na imaginação, a discórdia da humanidade. E por isso, nessa deformação, um brigueiro infernal, por viverem discordando uns dos outros. E no raciocínio está a concórdia de toda a humanidade, todos concordando com todos. O raciocínio é o certo e o pensamento é o errado, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores e por isso, há milhões de milênios que todos vêm pensando, imaginando e nunca conseguiram acertar. Por isso aí estão essa infinidade de desacertos no mundo inteiro. A violência destruindo a humanidade, o terror destruindo a humanidade e as guerras destruindo a humanidade, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador e bem lapidado, para a preparação do pensador para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de corpos de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer não perdem mais tempo com a vida do nada, porque sabem que não adianta nada. Não adianta nada porque todos terminam em nada. E quem conhece esse nada não quer mais permanecer no mundo. E assim o mundo atravessando por todas essas hecatombes de horrores e de pavores, como a violência vem apavorando todos, como o terror vem apavorando todos, como as guerras vêm apavorando todos, como o átomo vem apavorando todos. E assim são essas hecatombes que vêm assustando a humanidade, porque a fase do pensamento terminou e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira. E essa liquidação dos pensadores, moral, física e financeira, porque não há efeito sem causa. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência que vem destruindo a humanidade. A violência causou o terror que vem destruindo a humanidade, principalmente os pensadores. O terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. Para ver que não há efeito sem causa, tudo existe uma causa. Tudo porque a fase do pensamento terminou em 1935. Essa é a verdadeira causa de toda essa falência moral, física e financeira. Essa liquidação moral, física e financeira e a liquidação dos pensadores. Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e gerou todos esses transtornos da humanidade, ou causou todos esses transtornos que a humanidade vem sofrendo e penando. E muitos penam o que faz pena. Uns indo até a falência, devido ao descalabro da vida que se desorganizou por completo. Porque há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando. E por viverem desconhecidos de si mesmos, ninguém sabia que o pensamento não foi feito para acertar, e todos procurando acertar com o pensamento e a imaginação, e sempre por acertar. E por isso está aí no mundo esta infinidade de desacertos que ninguém sabe aonde vão parar com tantos desacertos. Todos têm que parar para desenvolver o seu raciocínio, porque a fase que está comandando a natureza é da energia racional, para ficarem amparados pela natureza, guardados pela natureza, orientados pela natureza e guiados pela natureza. Então aí tudo dando certo na vida de todos, porque estão ligados à natureza. Em que a energia racional, a energia do verdadeiro Deus, é um raciocínio superior a todos os raciocínios, e que é uma energia superior a todas as energias, por ser a energia do verdadeiro Deus. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade,
até que chegou o fim de todos assim serem, porque aí está a energia racional desenvolvendo o raciocínio de todos, para que todos saibam como voltar para o seu estado natural, que é de energia e de vida eterna. Habitante do mundo racional, do mundo que deu causa a essa deformação racional, que aí está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é de energia e de vida eterna, no mundo racional. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 364 do Histórico.